mensagem desta noite queremos falar desse assunto: onde está o teu tesouro? Quando falamos de tesouro, a primeira coisa que nos vem à mente é o tesouro dos piratas, que eles escondem bem ali embaixo da terra, e existe um mapa, e nesse mapa está revelado o caminho para se chegar até aquele tesouro. E para quem o encontra é uma festa, é uma alegria, porque encontrou moedas de ouro, potes de ouro, e ele na sua mente pensa: olha, está tudo resolvido, agora eu tenho muito dinheiro, agora eu tenho muito ouro, este é o meu tesouro, e a alegria invade ali o seu coração. A Bíblia fala muito de tesouro, mas vamos ver para onde ela nos leva, para termos um bom entendimento quanto a isso. Logicamente não será do tesouro dos piratas que ela vai nos falar. Em primeiro lugar, o primeiro tesouro que queremos destacar aqui é quando Deus fala para o seu povo na conquista da terra prometida, quando eles teriam bênçãos decorrentes da obediência aos mandamentos do Senhor, não se desviando nem para a esquerda, nem para a direita, mas seguindo fielmente esses mandamentos do Senhor. Então, nós temos aqui o tesouro como uma riqueza da natureza dada por Deus, não só para aquele tempo, mas para nós também esse tesouro é real e devemos dar valor a um bom tesouro, porque diz assim Deuteronômio 28:12: o Senhor te abrirá o seu bom tesouro. E qual é esse tesouro que é aberto? Ele é dos céus, é a chuva que vem e rega a terra no seu tempo apropriado para abençoar toda a obra das tuas mãos. Quando chove, nós temos a terra regada, limpa, nutrida, e o vegetal vai crescer, a lavoura vai ser para uma boa colheita. A chuva é vida, e Deus tem nos dado a chuva, sendo que ela vem lá dos céus, e é um tesouro. E esse tesouro Deus estava reservando para o seu povo, na obediência que eles deveriam ter, e para nós também, na nossa obediência aos mandamentos do Senhor, temos um tesouro da parte de Deus. A chuva e o sol, as coisas que o Senhor faz vir sobre nós. O segundo tesouro que queremos comentar, e aí falamos sim desse tesouro como bens materiais, falamos do ouro, do dinheiro, e nos lembramos aqui de Steve Jobs, multimilionário na área de computação. Começou ali na garagem da sua casa, depois foi crescendo e formando ali os computadores e vendendo, e ele ganhou muito dinheiro pela criação dele, pela invenção dele. Formou a sua firma, formou o seu negócio, e que ficou bastante valorizado, e todo mundo aí tem um computador, todo mundo tem um celular, porque existiu o ideal desse homem em fazer isto, e para ele um tesouro precioso. Mas ele já morreu depois dos 50 anos, vitimado por um câncer. E a pergunta é esta: onde estava o tesouro do seu coração? Nas coisas aqui da terra, nas coisas para ganhar dinheiro, ou para as coisas de Deus lá no céu? Ele morreu e deixou tudo aqui para trás, deixou para outras pessoas. Salmo 39, versículo 6, nos diz assim: passa o homem como uma sombra,
em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. Ele pôde ter o gasto de algum desse dinheiro aqui em vida, mas hoje deixou ali para sua esposa, deixou ali para os seus filhos, porque ninguém leva esse tipo de tesouro lá para os céus. Há um tesouro importante que vamos falar ainda, que Deus estará falando ainda no nosso coração, de valores espirituais, e esse valor desse tesouro é terreno e não serve para nada, para uma vida espiritual, para uma vida eterna. Em terceiro lugar, queremos comentar sobre os perigos de se ter tesouros, esses tesouros da riqueza, do ouro, da prata, do dinheiro. Por quê? Porque Provérbios 15:16 nos alerta: melhor é o pouco, havendo o temor do Senhor, do que grande tesouro onde há inquietação. Para as pessoas que vivem uma vida mais simples, para as pessoas que não têm ostentação dos bens que têm, então o próprio ladrão não dará valor para ir sobre estas coisas. E haverá paz, haverá tranquilidade quando você tiver os seus recursos, sejam eles poucos, se for um pouco mais, bem administrados, sem ostentação. Então o que acontece? Havendo o temor do Senhor, na casa que tem poucos recursos, mas que se teme a Deus, se busca a Deus, este é o tesouro. Este é o tesouro que devemos buscar e guardar no nosso coração, e mesmo na vida humilde que alguém possa ter, mas estará com o cuidado do Senhor sobre si. Mas aqueles que têm um grande tesouro, têm uma grande inquietação, sempre preocupado. O ladrão vai botar o olho, ele vai vir atrás de mim, vai querer roubar o meu carro, vai querer levar o meu dinheiro, alguém vai fazer um desfalque, enfim, uma preocupação é muito grande, muitas vezes se perde o sono, se fica inquieto, porque esse tesouro acaba não dando paz ao coração. Em quarto lugar, um quarto tesouro que queremos falar, é muito bonito, quando Deus na sua palavra fala da diferença entre o justo e o perverso, e Deus mesmo nos diz que nós somos um tesouro para Deus. Malaquias 3,17 diz assim: eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Particular tesouro do Senhor. Porque há muitos tesouros, há muitas riquezas, elas são divididas. Quando se fala do dinheiro que uma cidade, um estado ou país possa ter, oriundos do imposto daquele trabalhador, enfim, dos recursos que uma prefeitura, um governo possa ter, ele é dividido para a educação, dividido para a saúde, enfim, para o pagamento dos funcionários públicos, mas também temos alguém que possa ter um tesouro particular, como foi dito de Steve Jobs, o dinheiro era dele, muito dinheiro, muitos milhões de dólares, mas particular dele. Agora, para nós, somos de grande valor, para Deus, um tesouro particular, e Deus então nos mostra essa grande bênção e o valor que nós temos.
E ainda Malaquias 3,18 diz assim: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. O que não serve a Deus muitas vezes está procurando esses recursos de maneira escusa, numa venda de droga, no assalto, enfim, nos desfalques que possa dar, no governo, aquele dinheiro público que está ali e as pessoas lançando mão deles. Então este é o perverso e o fim dele não se compara, não é? O fim dele é terrível, mas a diferença entre o justo e o perverso, quando esse justo é tesouro particular do Senhor. Um quinto tesouro que destacamos aqui dentro da palavra de Deus é o bom e o mau tesouro do caráter do homem. Quando alguém tem um bom caráter, uma boa índole, aprendendo dos seus pais, aprendendo na escola, aprendendo da palavra de Deus, aprendendo numa escola bíblica, num culto, na igreja, coisas espirituais. Então, quando esse homem tem boas coisas dentro de si, é chamado de bom tesouro. E Mateus 12:35 vai falar assim: o homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Então são dois tipos de tesouro: o tesouro daquele que tem um bom caráter, daquele que tem temor a Deus, que tem no seu coração o Senhor, a sua palavra para não pecar contra Ele, o seu falar vai ser agradável, enfim, tirará boas coisas do tesouro, porque ele tem guardado em si estas boas coisas. Mas para aquele que é um homem mau, ele também tem um tesouro. Para ele é o valor, são coisas valorosas que ele tem. Por exemplo, muitos têm um tesouro para a mentira, muitos têm um tesouro para roubar o que é alheio, para cobiçar o que é alheio. É o tesouro dele, é o que ele tem de mais forte dentro de si. Mas como ele é um homem mau, tem um mau tesouro, e quando ele vai tirar as coisas desse tesouro, são coisas más. São más atitudes, são palavras vãs que ele estará falando. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Que tenhamos, portanto, um bom tesouro no nosso coração, um tesouro firmado nas coisas de Deus, a nossa língua, o nosso coração estejam dentro da palavra de Deus, e isso será agradável, isso será uma coisa boa na convivência com as pessoas. Sexto lugar, um sexto tesouro é o tesouro da riqueza e o tesouro espiritual. Aqui vai falar da riqueza, desse ouro, prata, dinheiro, comparado aqui com um tesouro espiritual, e são bem diferentes, porque, em primeiro lugar, nós somos chamados a não acumular tesouros sobre a terra. Como já foi dito, o que adianta ter muito dinheiro ali guardado no banco, quando você parte, não pode levar, é um tesouro que fica aqui na terra e passa para outros, nem sabe para quem vai os seus ganhos, né? Como aquele homem louco: hoje te pedirão a tua alma, o que tens, para quem será? Porque ele era muito rico nas coisas materiais, mas muito pobre para as coisas de Deus, para as coisas eternas. Então, não devemos acumular tesouros sobre a terra. Mateus 6,19
não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Olha só, esse é o tesouro nosso, o tesouro dos homens, que os homens inventaram um dinheiro, e esse dinheiro ficando guardado em determinado lugar, a traça poderá cortá-lo, poderá devorá-lo. Também as moedas, sempre tivemos na história as moedas de ouro, de prata, vai se desgastar. Então esse tesouro não é tão interessante assim, porque ele não tem valor eterno, porque também os ladrões escavam e roubam. Aí no assalto do Banco Central, onde fizeram o túnel por baixo, tudo pensado, e foram lá escavando, escavando, e roubaram milhões e milhões, porque isso é possível. E é claro que o ladrão rouba um celular, rouba uma bicicleta, uma moto, um carro. São os valores materiais que o ladrão vem e leva. Ficamos chocados com essa situação e aquele bem que nós tínhamos foi embora. Mas por outro lado somos advertidos a quê? A juntar tesouros no céu. Mateus 6,20, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Aqui não está falando exatamente das ruas de ouro, da pessoa, um ladrão lá no céu tentado a roubar as ruas de ouro, mas lá não haverá o ladrão para escavar, para roubar, não haverá traça, não haverá ferrugem para corroer. Mas este tesouro que é dito nos céus é um tesouro que nós conquistamos ainda aqui na terra. Já olhando para tesouros no céu, esse galardão que estaremos recebendo, galardão de boas coisas, daqueles que servem ao Senhor, que fazem essas boas coisas. Então esse é um tesouro, ajudar o próximo, ajudar o necessitado, enfim, é um tesouro que nós vamos ajuntando. Quando nós temos palavras de amor, quando nós temos atitudes de amor, todos estes são tesouros que nós devemos juntar e termos essa colheita lá nos céus. Ele estará bem guardado, não será roubado de forma alguma. O próprio Senhor estará guardando. Então esses tesouros, o tesouro também da evangelização, o tesouro de ter a palavra de Deus no coração, de sermos da oração. Quanto tempo nós gastamos com tantas outras coisas e apenas alguns minutinhos para a comunhão com o Senhor. Mas quem tem esses valores dentro de si, valores espirituais, não tem ladrão que possa roubar, até mesmo inimigo. E ele tenta fazer isso, tirando esses bons valores, esse bom tesouro de nós, mas Deus o impede. E sejamos fortes para isso, pedindo a proteção de Deus. Mas fica aí, nós batalhamos muito pelo tesouro humano. Queremos ter uma boa conta bancária, queremos ter o tesouro do ouro, e muitos falam, não precisa ser muito não, mas um pouco mais é bem-vindo. E não está falando aqui da subsistência, não está falando do dinheiro do dia a dia, do dinheiro do pagamento das contas que nós conseguimos com o nosso trabalho. Isso é de Deus, isso é correto, isso não é considerado um tesouro. Mas para aquele que tem a mansão, para aqueles que têm o carro do ano, 2, 3, 4, e muitas vezes conseguido de forma ilícita, enquanto a população pouco tem. Então esse tesouro que é perigoso, esse tesouro
que pode devorar alguém. Por isso nós temos também, do ensino de Jesus Cristo, o tesouro no céu, que foi dito ao jovem rico. Nesse contexto, o jovem chegou a Jesus dizendo que cumpria os mandamentos, e o que ele precisava mais para fazer e herdar a vida eterna. Ele era um jovem muito rico. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Olha só, Jesus disse para ele acerca desse tesouro no céu. Mas porque ele era um jovem muito rico, ele saiu muito triste porque tinha muitas propriedades. O seu tesouro era aquele, era o seu ganho, um bom ganho, e ele não trocaria nem mesmo por esse tesouro no céu. E ele saiu muito triste, não se converteu, não aceitou essa palavra de Jesus. Mas aqui fica bem evidente que o tesouro material, de bens materiais, de ouro, da prata, de forma exagerada, ou mesmo o amor ao dinheiro, né? A raiz de todos os males. Então a pessoa às vezes nem tem, mas ama querer ter o dinheiro, já estará errando para com Deus, enquanto que na sua simplicidade, na sua rede cearense aí, pegando a Bíblia, lendo e orando, você está tendo tesouros celestiais, tesouros do céu. Isto é o que Jesus está ensinando. Em sétimo lugar, é o nosso tema, é o nosso título: onde está o teu tesouro? Deus está nos ensinando e falando destas coisas preciosas, e não me trouxe aqui para falar que, olha, eu tenho um mapa do tesouro, eu vou divulgar esse mapa e vocês vão sair aí procurando tesouros materiais. Não, Deus me traz aqui com a Bíblia, Palavra de Deus, que é esse mapa do tesouro. O tesouro de Cristo, o tesouro do sangue de Jesus, o tesouro das palavras que são mais preciosas do que o ouro puro, mais doce do que o favo de mel. Então, este é o mapa do tesouro. Esse é o tesouro que devemos ter nos nossos corações. Por isso, onde está o teu tesouro? Nas coisas seculares, nas coisas que você tem se apegado tanto e até deixado as coisas de Deus no segundo plano, mas o tesouro que nós devemos ter é Deus em primeiro lugar nos nossos corações. Mateus 6, 21, o Senhor Jesus nos ensina: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Se o teu tesouro é a tua esposa, se o teu tesouro é o teu esposo, se o teu tesouro são seus filhos, são seus netos, cuidado com isso. Nosso tesouro é o Senhor Jesus Cristo. Ele é maior que todas as coisas. É isso que nós devemos ter em mente. E muitos também têm como tesouro as coisas materiais, os bens materiais, e o coração estará nisso, estará dominando esta pessoa. Então, muito cuidado, porque onde está o teu tesouro, aí também o teu coração. E nós sabemos que o nosso coração deve ser para Deus, amá-lo de todo o nosso coração, amarmos também o nosso próximo. Estes são valores de um bom tesouro. Três coisas. Em primeiro lugar, todos buscam algum tipo de tesouro. Ninguém está parado. Se a pessoa tiver um entendimento como um missionário, meu tesouro é evangelizar as nações, e ele junta ali recursos, a igreja o envia, e ele sai falando de Jesus para todas as pessoas, que bom. Mas muitas pessoas se dedicam na sua energia para buscar o tesouro secular, o tesouro
do ouro e da prata. Então, todos buscam algum tipo de tesouro. Em segundo lugar, o seu tesouro controlará o seu coração. Muita gente tem num time de futebol o seu tesouro. Se mata, se morre por causa de futebol, por causa de uma paixão. Então, isso controla o seu coração. E que bom quando é o tesouro das coisas de Deus que controla o seu coração. E em terceiro lugar, o que controla o seu coração controlará todo o seu ser, todo o seu comportamento, porque a Bíblia diz que ninguém pode servir a dois senhores. Vai amar um e odiar o outro, porque não pode ter o coração nas coisas do mundo e o coração nas coisas de Deus. Então viva na simplicidade, mas buscando a Deus em primeiro lugar na sua vida. Esse é o grande tesouro. E oitavo e último lugar, a última lição aqui que destacamos é sobre o tesouro que é o reino dos céus. Você já parou para pensar nisto? Se você tem realmente colocado o seu coração nesse tesouro, Mateus 13:44, o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo, porque encontrou um tesouro, deixou tudo pelo tesouro. E é o que nós devemos fazer, mas para as coisas espirituais. Devemos deixar tudo. Olhe bem para aquilo que está consumindo o seu coração, consumindo o seu tempo e energia, para você se voltar mais para as coisas de Deus, o verdadeiro tesouro que nós devemos buscar de todo o nosso ser. Portanto, meu amado irmão, você sabe o que é um tesouro? Já assistiu a algum filme? Já tem essa imaginação do que é? Já brincou do mapa do tesouro para achar no chocolate? Quando fazíamos isso com as crianças, nossos filhos, quando eles eram pequenos, desenhávamos um mapa, uns passos a serem dados, os chocolates escondidos, e eles iam lá achar e era a maior alegria. Então, nós sabemos o que é o tesouro secular, coisas que o mundo dá muito valor, a mídia dá muito valor, os comerciais estão aí para vender a propaganda, para vender isso e vender aquilo, deixe o velho, compre o novo, adquira o novo, o tesouro é esse, o tesouro é esse, invista, ganhe muito dinheiro. É o tesouro na visão humana, mas nós temos aqui que o reino dos céus, a vida com Deus, com o Senhor Jesus Cristo, esse é o nosso maior tesouro. Que você possa trocar as suas prioridades, que você possa olhar para o tempo que você está gastando com os tesouros da vida, para poder se dedicar aos tesouros do céu. Encha o seu coração das coisas boas do tesouro que Deus nos dá em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que você carregue no seu ser o bom tesouro e você terá boas coisas para compartilhar com os outros e terá também boas coisas para apresentar a Deus, porque você andou nos caminhos do Senhor. Ele te abençoou, Ele que fortaleceu esse tesouro no seu ser e você estará na presença dEle, vivendo esse verdadeiro tesouro que é o reino dos céus. Que Deus te abençoe, Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Está o meu tesouro.
choro.